Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começando aqui. Eu estava esperando para ver se apareciam mais pessoas, né? E hoje a gente tem uma aula nova, né? Um assunto novo para começar. Bom, antes então de começar a aula propriamente de hoje, deixa eu comentar com vocês. Eu dei uma olhada lá nas avaliações online, né, que vocês postaram, e eu achei interessante que cada um praticamente teve um resultado diferente no exercício de cálculo. Geralmente não acontece isso, né? Geralmente a gente vê avaliações bem repetidas. Então, por um lado, isso é interessante, né? Porque significa que vocês tentaram fazer de verdade. E, por outro lado, então, acho que eu vou ter que fazer primeiro essa correção, né? Para depois a gente, então, iniciar uma técnica nova, que vai ser a ressonância magnética nuclear. Então, eu vou fazer a correção daquele exercício de cálculo. Bom, a avaliação, vou fazer um comentário geral, né, sobre ela. Estou começando aqui a compartilhar, né, a nossa listinha de exercício que valeu nota, né? Então, nós tínhamos aqui o foco na espectrometria, desculpem, na espectrometria de absorção atômica, né, e ICP, que foram os nossos assuntos. E aí eu coloquei algumas questões que eram bem parecidas com as questões da nossa lista de exercício. E que vocês deviam, então, responder à mão para me enviar. Então, a primeira perguntinha aqui era sobre a diferença da espectroscopia de absorção e de emissão. Então, aqui eu queria principalmente o diagrama que mostrasse que na absorção a gente está medindo a energia que está sendo envolvida, então, na transição eletrônica em si, e que vai ser utilizada justamente como energia disponível para fazer o elétron do nível de menor energia saltar para o de maior energia, e na emissão atômica seria, então, a medida da energia que está sendo devolvida no processo quando esse elétron retorna para o estado fundamental, para o estado original, né, de energia, e devolve, então, aquela energia adicional que tinha sido absorvida. Então, quando eu queria aqui também o esquema, né, dos equipamentos, a grande diferença é que no absorção a gente tem uma fonte, que é justamente para fornecer essa energia que vai excitar os elétrons, que deve ser compatível com a distribuição eletrônica e, portanto, característica do elemento químico que a gente quiser analisar. E na emissão a gente não precisa dessa fonte, não precisa dessa lâmpada, né? A absorção atômica é chamada de lâmpada de cátodo oco, tá bom? Então, basicamente é isso que tinha que ter aqui na primeira. Na segunda questão, eu queria realmente a descritiva de cada item desse, que é um esquema geral, né, para o equipamento. Então, devia ser falado um pouquinho sobre como que é e qual a função do nebulizador, que gera as nossas gotículas, para a introdução da amostra. Aí aqui a fonte de radiação, como é que essa energia vai ser fornecida, então, para o equipamento. Então, aqui a gente
tem o processo de sputtering, né, que faz com que a energia seja justamente aquela característica do nosso elemento químico. Aí aqui a gente tem o obturador, né, que é o chopper. Aqui o dreno para recolher a amostra que não foi direcionada para a chama pelo próprio nebulizador. Aí aqui a chama, exatamente, né, do conjuntinho aqui de absorção atômica. E o próprio monocromador, que seria a parte ótica da seleção de comprimento de onda. Então, aqui uma descritiva, né, com detalhes desses itens aqui, que estão no esquema do equipamento. Aí, na 3, eu queria saber as possíveis opções de atomização. Então, a gente tem a eletrotérmica, que é o forno de grafite, a gente tem o ICP, que é o Inductive Coupled Plasma, né, tem a própria chama da absorção atômica, tem a geração de hidreto, quando é necessário, né, para alguns elementos químicos que são mais refratários. A gente tem também o vapor a frio, que no caso se aplica somente para o mercúrio. Então, eu queria também um pouquinho de descritiva, que tinha um explique, né, na pergunta, para poder discutir cada fonte dessa de atomização. Tem outras fontes, essas que eu falei são as principais. Bom, e a última era, então, essa pergunta que é de cálculo, que a gente trabalhou em algumas que estavam também na lista, né? Mas que sempre representam um pouquinho de desafio aí para vocês. Primeiro comentário que eu queria fazer a respeito dessa pergunta, que eu até falei que me admirei, né? Que cada prova que eu vi estava com resultado diferente. O primeiro comentário que eu queria fazer é que está escrito aqui, ó, calcule a porcentagem de cálcio no cereal analisado. Algumas pessoas colocaram a resposta só em cima da própria conta. Então, deu 0,21 miligramas por litro. Não é o que a pergunta quer, né? Então, não deu a resposta de acordo, porque está perguntando porcentagem de cálcio. Teve gente que colocou só em relação à conta da própria curva de calibração e já terminou. Então, vocês precisam prestar atenção como que deve ser respondida a pergunta, né? Esse é um detalhe muito importante, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma correção aqui desse exercício, né, para ver se a gente sana qualquer problema. Se está sendo solicitada a porcentagem de cálcio, significa que pela técnica analítica, que aqui no caso é a absorção atômica, né, como está descrito aqui, então a gente vai ter uma curva de calibração com os padrões e na leitura da amostra a gente vai conseguir determinar uma massa de cálcio. Essa massa de cálcio a gente vai correlacionar com a massa de amostra. Então, a massa da amostra está sendo fornecida aqui no início do roteiro aqui do que foi feito experimentalmente, justamente para que seja possível calcular, então, a porcentagem de cálcio. Então, porcentagem, massa, massa. Pela técnica analítica, eu vou conseguir determinar a massa de cálcio, e aqui eu tenho a massa total de amostra, que vai representar os 100%. Nesse meio, a gente tem, então, diluições, né, tem todas as condições aí de preparo das soluções, que também tem que ser usados os respectivos balões, diluições, etc., para que a gente possa ter, então, o nível correto, né, de concentração, tá bom?
Então, vamos lá. Então, primeiro vamos ver quais são as informações, né, que esse exercício está trazendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir isso daqui para uma planilha aqui do Excel, para facilitar. Então, aqui é a correção da atividade online 1. A gente vai fazer uma atividade online para cada técnica que a gente vai estar trabalhando. Então, a primeira, que era essa parte da absorção atômica com o ICP, a segunda, a parte do RMN, a terceira com massas, espectrometria de massas, tá bom? Aí, é claro, né, essas notas vão ser somadas e vai ser feita uma média. Na média, essa atividade, então, online, vai ter o peso de 35% na nota final, né, na média final, tá? Então, aqui a correção, esse é o exercício 4, né? Já veio o número para cá, então tá aqui. Então, a amostra de cereal, eu quero determinar cálcio. Então, a massa de amostra, vou colocar aqui as informações. Massa de amostra, 0,6145 gramas. Então, aqui foi feito um aquecimento em mufla, em 600 graus, 2 horas. Aí foi tratado com HCl. Aí esse resíduo, não tá para... Esse resíduo foi... Deixa eu fazer um arrumo aqui para ficar bonitinho. Então, esse resíduo, ele foi transferido para balão de 100, e aí depois foi feito 10 ml da amostra para cada balão de padrão, porque foi feito por adição de padrão. Então, aqui a gente tem 5 padrões. Então, o que a gente precisa aqui, ó? Volume total da amostra foi 100 ml. Aí a gente tem aqui o padrão de cálcio de 20. Os balões eram de 50 a 20 miligramas por litro. Foi feito, então, calibração por adição de padrão, com 10 ml da solução da amostra. E aqui a gente vai colocar as informações para a curva. E a nossa pergunta é a porcentagem de cálcio. Então, 5 padrões, 5 balões. No primeiro balão volumétrico, a gente tem 0 do próprio padrão. No segundo, foi colocado, então, 1 ml dessa solução estoque, que era 20
miligramas por litro, então aqui a gente ainda tem que calcular também a concentração dos padrões. Então, a concentração aqui no balão 1 é 0. A concentração no balão 2, a gente está calculando por CV, né? Então, vai ficar 1 vezes 20 dividido por 50, porque o balão era de 50. Então, aqui 0,4. E aqui 3 ml vezes 20 dividido por 50, 1,2. 5 vezes 20 dividido por 50, 2. 10 vezes 20 dividido por 50, 4. Então, aqui a concentração, ela está na unidade de miligramas por litro, né? E aqui, então, a gente está falando da concentração do padrão, certo? Então, agora a gente precisa fazer a curva de calibração. Então, para fazer a curva de calibração, a gente já tem as absorvâncias aqui, que foi o que o próprio espectrômetro de absorção atômica forneceu para cada solução dessa. Então, essas soluções foram aquecidas, foram ressuspendidas, no caso da amostra. Aí aqui tem 10 ml de amostra em cada balão desses também, né? E aí tem essas quantidades aqui de padrão de cálcio, que representa essas concentrações, porque a solução estoque do padrão era essa, e cada balão desse tem 50 ml. Então, a gente vai traçar aqui o gráfico. Então, eu vou inserir aqui o gráfico de dispersão. Então, o gráfico que a gente precisa é dispersão XY. Aí, aqui eu vou colocar, então, como eixo não deu certo fazer assim, eu ia mostrar para vocês colocar aqui, mas tudo bem, vamos fazer assim mesmo. Então, aqui, a gente vai colocar o gráfico de dispersão. Aí, aqui, no eixo X, a gente tem as concentrações, e aqui no eixo Y, a gente tem as absorvâncias. Ele está ao contrário, então, vamos inverter aqui. Então, no eixo X, a gente vai ter as concentrações, e no eixo Y, a gente tem as absorvâncias. Tá aqui. Pronto. Então, essa daqui é a nossa curva de calibração por adição de padrão. O que tem de diferente nessa curva de calibração? Como todos os balões recebem a amostra, então aqui foi colocado 10 ml da solução amostra em todos esses balões. Por quê? Para justamente ter a mesma matriz presente e fazer com que a resposta analítica fique mais parecida em relação à solução do próprio padrão, quando a gente está analisando a amostra, que é uma amostra de cereal, que tem uma matriz, então, complexa. Isso
com a adição, então, das amostras, faz com que o primeiro ponto, que é o ponto onde a concentração do padrão seja zero, não tenha uma absorvância zero, porque tem amostra, então tem cálcio. Então, por isso que ele dá um valor aqui acima, né, do que seria o 0,0 numa curva de calibração tradicional, calibração externa. Aí, o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa da equação da reta do mesmo jeito, então a gente vai pedir aqui a linha de tendência. Essa linha de tendência eu vou colocar aqui como opções que ela vai ser linear. Eu vou exibir a equação para eu poder ter a equação da reta e a própria qualidade desse gráfico, né, dessa correlação XY. Então, tá aqui uma boa correlação, 0,999, e aqui a equação, então, da reta. Essa equação da reta representa justamente a relação que existe do Y, que é o sinal analítico, que é a absorvância, nesse caso, em função da concentração. Então, com essa equação, a gente consegue agora calcular o que é necessário. Deixa eu só colocar aqui a unidade, né, do nosso eixo. Então, aqui no eixo X, concentração, em miligramas por litro. E aqui, então, no nosso eixo, já pus o título, aqui no nosso eixo Y, a absorvância. Certo? Então, com essa equação, a gente consegue calcular o valor. Então, o cálculo, eu vou usar a equação da reta, y igual 0,728 x. Vou substituir aqui é a concentração. Aqui o y é a absorvância, mais esse valor 0,1549, que é o coeficiente aqui linear dessa curva, né, onde ela está cortando o eixo Y. A absorvância da amostra, vamos voltar aqui para ver no exercício, quanto foi a absorvância da amostra. A absorvância da amostra é essa daqui, onde eu não tenho padrão nenhum, quer dizer, onde eu não tenho concentração de padrão nenhum. Só que na adição de padrão, a gente não usa esse valor como a gente faz na calibração externa. O que a gente faz é pegar essa equação, então, e fazer o seguinte: y é igual a zero. Então, quando a absorvância fosse zero, eu vou resolver essa conta aqui. Quanto que ia dar o x? Por quê? Porque representa justamente aonde essa reta aqui seria prolongada até cruzar aqui e atingir o eixo X desse lado. Esse valor vai dar negativo, porque a gente está desse lado de cá, né? Para cá do zero, mas o que importa é o valor nominal em si da concentração, que vai representar a concentração da própria amostra. Então, resolvendo aqui, vai ficar concentração, que é o nosso X, né? Igual 0,1549 dividido pelo 0,0728, que é o nosso coeficiente angular.
Então, essa concentração vai dar igual a 2,12 em que unidade? Na unidade, então, da nossa própria curva. Então, se está em miligramas por litro, essa concentração é o valor que eu tenho para o zero da nossa amostra, e vai dar, então, 2,12 miligramas por litro, porque a unidade que a gente tem de concentração é essa. Então, isso daqui foi a concentração por litro. Então, é a massa em 1 litro. Mas eu não tinha 1 litro aqui da amostra, eu tinha 10 ml colocado nesse balão de 50, sendo que aqui ela tinha sido diluída para 100, e aqui eu tenho uma massa, que é a massa da amostra, com quem, de fato, eu devo correlacionar essa concentração aí de cálcio para poder achar a porcentagem, que é a forma que eu preciso de cálculo aqui. Então, 12,2 miligramas está para 1 litro. E eu vou ter que saber o quê? Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque vocês nunca conversam comigo, né? Então, deixa eu olhar aqui. Pessoal, vocês estão entendendo? Vocês fizeram, de fato, esse exercício? Eu estou aqui resolvendo o exercício, então, da lista, né? Que eu enviei como avaliação online para vocês. Até esse ponto aí, vocês têm dúvidas? Vocês viram a aula que foi sobre a adição de padrão? Sobre fazer, então, esses cálculos aí com curvas por adição de padrão, que é o caso desse exercício? Sim? Não? E, pessoal? Sim? Tá bom. Então, aqui, vocês têm a massa em 1 litro. Aí, foi colocado, então, 10 ml, né? Então, vou colocar 0,010 litros. X, então, X aqui está para 0,010. Esse X vai dar 0,0212 miligramas. Isso naquele volume de amostra que foi transferido para esse balão aqui, que era o balão, então, que foi analisado pela própria absorção atômica. Esse balão aqui era um balão de 50 ml. Então, eu coloquei 10. Peraí, na verdade, então, aqui eu coloquei no balão de 50. Então, aqui não é isso daqui. Então, aqui a gente tinha em 50, que era o volume total. Deixa eu refazer essa conta aqui.
Então, a gente tinha 0,106 miligramas de cálcio, que é no balão total aqui, que era de 50 ml. Essa massa é a mesma que estava em 10, porque não veio de outra fonte, né? Então, é o mesmo volume que eu coloquei de 10, eu coloquei aqui para 50 total. E eu tinha aqui o preparo da minha amostra em 100. Então, esse 6.145 gramas foi diluído para 100. Desses 100, eu peguei 10 para colocar aqui, no meu balão de 50. Ok? E aí, eu tive essa concentração por litro pela análise em si. Deixa eu fazer essa conta aqui, para ver se eu não estou fazendo nada errado. Só um minutinho. Certo. Tá dando uma conferida aqui. Só para depois não confundir a cabeça de vocês, né? Então, aqui. A gente tem essa quantidade aqui de miligramas no balão de 50, só que, então, a gente tinha nos 10 ml essa mesma quantidade. Então, aqui seria 0,6 miligramas, que era o que eu tomei na alíquota de 10. E aqui X em 100. Então, aqui vai dar 1,06 miligramas de cálcio. A nossa massa total
Então, nossa massa total de amostra, 6.145 gramas. É tudo que tem de amostra, mas nem tudo é cálcio, é claro, né? Então, isso representa 100%. E o 1,06 miligramas representa X. A porcentagem de cálcio aqui. Opa. Deixa eu colocar na unidade certa aqui, só para não atrapalhar. Então, vezes 10 a menos 3 gramas, né? E aqui X. Então, o nosso X vai dar 0,17% de cálcio. Certo? Então, o que a gente fez aqui foi ajustar para achar a massa. Então, aqui pela curva a gente achou miligramas por litro, a gente não tinha um litro, a gente tinha 50 ml, que era o balão volumétrico aqui do próprio preparo dessa solução que foi analisada. Então, em 1 litro teria 2,12 miligramas, em 50 ml a gente tem 0,106 miligramas. Essa massa que veio de cálcio, na verdade, veio trazida pela alíquota de 10, então essa quantidade é a que estava em 10 ml, que foi aqui para o balão, mas que precisa ser considerada a diluição que foi feita de 10 vezes, porque a amostra estava num balão de 100, então ela era, na verdade, 10 vezes mais concentrada, porque foi feito 10, né, só uma alíquota de 10. E aí a gente correlacionou, então, com a massa total de amostra, que era o nosso 0,6.145 gramas. Então, aqui, porcentagem de cálcio no cereal, 0,17%. Ok? Deu para entender? Deixa eu ver aqui que eu tenho o gabarito, só para ver se deu igual, ou se eu estou falando alguma coisa aqui errada. Não, tá certinho. Ok, pessoal? Dúvidas? Comentários? Perguntas? A gente vai encerrar esse pedacinho, né? Da absorção atômica para poder passar, então, para o RMN. Querem perguntar alguma coisa? Tem algum outro exercício da lista de absorção atômica que vocês não conseguiram fazer, que não deu certo, quer perguntar agora? O exercício 10. Eu não vou comentar antes de alguém me mostrar. Mostra para mim, Daniela ou Elizabeth, o que vocês tentaram fazer no exercício 10 que não deu certo. Esse exercício aí do cálcio, vocês entenderam? Deu tudo certo, então? Não conseguiu montar a conta do 10? Você tem um rabisco aí dele para eu ver?
O exercício 10, ele era para ser mais fácil do que esses daqui. Deixa eu... Então, exercício 10, esse daqui do cobre. Aí eu tenho uma amostra que forneceu uma absorvância de 0,262. Foi feito para absorção atômica. Daí, uma alíquota de 1. Então, uma alíquota aqui de 1, de uma solução contendo 100 ppm, foi misturado com 95 dessa amostra e foi diluído para 100. Aí a absorvância da nova solução foi 0,500. E aqui eu quero saber a concentração. Então, aqui, na verdade, foi feito também uma adição de padrão. A gente já tinha a concentração, a gente já tinha a absorvância dessa concentração inicial aqui, que é da própria amostra. E aqui foi feito, então, uma diluição, né, desse padrão que era 100 ppm, e foi obtido aqui uma nova concentração que tem uma nova absorvância, que tem, na verdade, a soma do que era da própria amostra e mais o que foi adicionado do padrão, diluído, nessa condição aqui que foi diluído. Então, aqui, na verdade, a gente precisa fazer regra de 3 para conseguir achar essa concentração desconhecida, eliminando a própria concentração do padrão aqui, como se fosse a própria adição de padrão, só que sem ter a curva inteira. Eu vou deixar vocês pensarem esses 10 minutinhos aqui até as 8, e aí a gente faz a correção desse exercício aqui para encerrar, então, a absorção atômica. Tá? Vamos ver se alguém aparece com esse exercício corrigido aqui. Tá? Então, tentem fazer aí esses 10 minutinhos, 11, né, se for ver certinho. E aí eu faço a correção, então, se ninguém mostrar o exercício feito, tá bom? Tenta mais um pouquinho, Daniela Elizabeth. E os demais, né? Quem já tentou, quem fez, aí a gente discute, tá bom? Então, eu volto daqui a 10 minutinhos para perguntar.
Pessoal, fizeram? É a mesma coisa da nossa curva de adição de padrão, só que só tem 2 pontos. Esse valor da absorvância da amostra é aonde a gente não tem padrão, né? E aí, depois o ponto que foi feito é o ponto, então, que tem uma concentração de 1 miligrama por litro de padrão. Alguém fez? Respondam, por favor. Vocês estão aí? Não saiu nada? É igualzinho esse que a gente fez do cálcio, só que não tem os outros pontos da tabela. Vai ficar uma curva só com 2 pontos. Ninguém fez? Ninguém tinha tentado antes? Só a Daniela e a Elizabeth? Elizabeth também não conseguiu nada diferente? Ah, tá bom, vai. Então, vamos lá. Então, ó, aqui, deixa eu colocar melhor. Então, o que que o exercício fala? Peraí, né? Deixa eu compartilhar, que eu não compartilhei com vocês. Então, o exercício fala que foi feito aqui a leitura só da amostra e deu 0,262. Esse valor aqui é justamente esse ponto, zero de padrão, como tem aqui embaixo no exercício 11. Só que aqui não está mostrando a tabela, a gente não tá a tabela. E, na verdade, a gente não vai ter outros padrões, a gente vai ter só um padrão. Mas vai ter uma curva com 2 pontos, que é o da própria amostra, que vai ser o 0, e o desse ponto aqui do padrão, que foi colocado 1 ml da solução 100 ppm de cobre. Então, se a gente lembrar de qualquer outro exercício aqui de adição de padrão, esse valor é esse valor 0 aqui. 0 de padrão, 0,262 de absorvância. Aí eu montei, então, a tabela. Qual que é o outro ponto que vai ter? 1 ml dessa solução 1 ppm foi diluído para 100. Então, aqui, o volume total vai ser 100 vezes 1 dividido por 100. Então, vai dar 1 ppm de cobre, correto? Nessa diluição aqui. Foi usado 95 de amostra, mas essa informação, na verdade, a gente nem usa, porque o que importa é que o 0 deu esse valor aqui. Aí, a nova absorvância deu 0,500. Então, eu fiz aqui no Excel mesmo, montei a tabela. Ó, concentração, vou escrever aqui, concentração de padrão de cobre. Então, tava 0, esqueci da unidade, né? Então, aqui é ppm, então é miligrama por litro também, com o exercício anterior. Então, ficou 0, absorvância 0,262, que aqui era amostra pura, não tinha padrão. Aí, na concentração, que é 1 ppm, porque era 100 ppm dividido por 100, porque pegou 1 ml para 100, né? Então, deu 1 miligramas por litro. A absorvância agora foi para 0,500. Então, eu fiz o gráfico aqui, com essas condições. Então, ficou essa curva aqui. Não tem outros pontos, mas dá uma reta perfeita, né? Porque 2 pontos já fornecem uma reta. Aí eu tenho a equação da reta, como eu tinha nas outras. Então, 0,238x mais 0,262. Aí eu coloquei aqui. Eu quero achar
a concentração da amostra, então eu fiz y igual a 0 e achei o x. O x deu 1,10. 1,10 em que unidade? Miligramas por litro, porque é a unidade dessa curva aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Então, concentração miligramas por litro. E aqui, absorvância. Então, aqui deu como se fosse o prolongamento aqui, onde ela vai encontrar o valor de x, que é o valor da nossa amostra, e deu 1,10 miligramas por litro. Tem mais alguma informação que a gente precisa aqui do exercício? Qual a concentração? Então, aqui já está a concentração. Ah, na verdade, aqui, então, essa concentração foi em 95, que a gente achou em 100, né, mas eu tenho aqui em 95, porque foi 95 que eu coloquei para o balão. Então, ainda falta essa regrinha de 3. Então, na verdade, aqui eu tinha 1,10 miligramas em 1 litro. Aí eu vou ter X no balão, né? Então, esse balão aqui era um balão de 100. Então, aqui, 0,100 litros. Então, isso daqui vai dar 0,110 miligramas, que na verdade estava em 95, não era? Então, foi misturado com 95 da amostra. Então, foi diluída para 100. Aqui, na verdade, era que tinha 95, mas eu deveria achar o que estava 95 ml. Então, vai dar a concentração, né, de cobre vai ser igual a 1,045 miligramas por ml, ou 45 microgramas por litro, certo? Não. Ok? Certo, pessoal? Então, qual que é o grande diferencial dessa questão? Na verdade, nenhum. A gente tem, na verdade, a mesma consideração da curva de calibração, só que tinha um padrão só. Então, montei, né?
Montei a equação da reta. Do mesmo jeito que a gente fez nos outros exercícios, tá bom? Então, para resolver qualquer exercício desse que a gente precisa ter a curva de calibração, a equação da curva de calibração e levar em consideração as diluições. Aqui foi a mesma coisa. Então, a tabela, né, para a curva só tinha 2 pontos, que era o 0 e o 1. Aqui foi feito o gráfico, então aqui do mesmo jeito que nas outras, a gente tem a curva de calibração por adição de padrão. A equação da reta, a gente consegue calcular a concentração da amostra. E aí, pelo balão, a gente acha a massa que tinha, então, na solução. Aqui pedia a concentração da solução, como foi feito 95, adição de 95 de amostra. Então, aqui deu 1,04. Ok? Perguntas? Agora já apareceu fácil, foi? Então, tá bom. Pois eu tô vendo só aqui se não tem nenhum erro de unidade. Mas se a concentração aqui tá correta pelo exercício, então dá isso daí. 95. Aqui ppm, miligrama por litro. Miligramas por litro. Então, aqui em 1 litro. Aqui em 100 ml, 0,100. Aparentemente, a unidade também está correta. Por ml. Bom, depois eu vou só refazer a parte da unidade aqui, mas eu acho que tá certo, sim. Ok? Mas o valor é 1,04. Se eu me lembro. Tá bom? Mais alguma pergunta a respeito, então, da absorção atômica? Podemos mudar, então, o nosso foco para a ressonância magnética nuclear. Sim? Não? Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aproveitem, né? Porque o RMN, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Não? Ninguém quer perguntar nada? Então tá bom. Então vamos passar aqui para o nosso assunto. Então, a nossa outra técnica analítica aqui de importância na química instrumental é a ressonância magnética nuclear. A ressonância, na verdade, ela também é muito útil na área medicinal, porque é possível formar imagens. Então, eu não sei se vocês já fizeram algum exame, né, de ressonância, mas, na verdade, a fonte e a geração do sinal é a mesma coisa do que a gente vai falar para química, só que o uso é totalmente diferente. Então, essa radiação que vai ser utilizada, daquelas nossas possíveis radiações do espectro eletromagnético, é uma radiação de energia bem baixa, porque ela tem um comprimento de onda
grande. Então, a gente está falando de radiofrequência. Então, é uma das radiações de maior comprimento de onda da nossa linha do espectro eletromagnético. Só que ela consegue fazer com que o núcleo do átomo, se ele for um núcleo que tem um spin que possa ser sensível a essa radiação, ele então vai se alinhar a esse campo magnético que vai ser resultante da aplicação dessa energia. E nesse alinhamento é que ele vai gerar os sinais, vai gerar o deslocamento, e é assim também que vai ser gerada a imagem na ressonância que é usada para a medicina. Então, eu vou aqui, eu não compartilhei esse material ainda lá no portal com vocês, vou colocar depois também uma apostila, na verdade, acho que 2 apostilas, uma lista de exercício, né? Mas eu queria então fazer aqui uma introdução sobre essa técnica. Então, a ressonância magnética nuclear é uma técnica muito importante. Ela vai ser útil, né, devido à existência da interação do núcleo atômico com o campo eletromagnético, que vai ser oriundo de uma fonte que tem uma frequência alta, e os núcleos que estão vizinhos dentro dessa própria molécula, né, que a gente está analisando, também vão causar deslocamentos e desdobramentos de sinal. Então, isso acaba sendo muito importante para a gente ter informações de caracterização, e essas informações de caracterização são específicas. Então, a RMN é uma das técnicas da área da química que é de identificação e que a gente tem, assim, uma alta confiança, porque essa identificação, ela é muito, muito seletiva, sem enganos, né? Uma identificação que realmente consegue dizer quem é a molécula que a gente está analisando. Então, aqui, a rede cristalina, a origem dessa estrutura, a gente consegue perceber se há um isótopo, um isômero, né, da própria molécula, a gente consegue perceber diferenças bem sutis de ligantes presentes usando o RMN, tá bom? Então, uma técnica bem seletiva mesmo de identificação. Aí, o que vai acontecer? Então, a gente vai ter uma interação devido a momentos multipolares, né, com o núcleo da minha molécula. Então, esse momento de polo magnético vai interagir, é ele que vai governar esses campos magnéticos, e a gente vai ter um momento de quadrupolo elétrico que vai ser responsável pela interação no campo elétrico. A gente vai poder correlacionar o número quântico, que pode ser inteiro ou semi-inteiro, que é o spin nuclear, com a geração desse sinal. Então, aqui a gente tem que voltar um pouco a lembrar aqui da química quântica, né? E reconhecer como que a gente tinha os movimentos dentro do átomo. Então, a gente sabe que tem um elétron girando ao redor do núcleo. Um elétron não, né? Tem vários elétrons, dependendo do elemento químico que a gente está falando. Então, tem elétrons girando ao redor do núcleo, e no núcleo a gente tem as partículas que são os prótons e os nêutrons, e ao redor do seu próprio eixo, cada partícula também tem um movimento, que é como se a gente estivesse olhando para a própria Terra, né? Então, o spin nuclear vai ser essa energia magnética nuclear devido ao giro, né, no próprio eixo. Só que agora a gente está falando de núcleo, não está falando de elétrons. Devido a essa característica da energia fazer com que o spin nuclear é que sinta o que está acontecendo ao redor, é que a gente consegue
explicar por que tem núcleo que vai gerar sinal e tem núcleo que não vai gerar sinal. Então, tem a ver com esse spin do núcleo. Quando a gente tem, então, as partículas, a maioria dos átomos vai ter um spin que é neutro. Quando que vai acontecer alguma coisa diferente? Então, a regra é a seguinte: se o número de nêutrons e o número de prótons do nosso núcleo atômico, né, são pares, o núcleo não tem spin, porque fica tudo anulado. Não tem resultado sobrando, tá? Se o nêutron mais o número de prótons é ímpar, aí tem um spin, mas é um spin que não é inteiro. É um spin fracionário. Meio, 3/2, 5/2. Se o número de nêutrons e o número de prótons são ambos ímpares, aí eu tenho um spin inteiro, que é 1, 2, 3. Essa técnica de ressonância, ela só vai acontecer, só vai ter, então, sinal gerado quando a gente tiver essa característica dos spins, que são resultado de números ímpares. Recapitulando um pouquinho, então, quando a gente está falando desses números, como é que a gente encontra esses valores? Então, cada elemento da tabela periódica, a gente tem aí um símbolo químico, né? E a gente vai ter uma massa atômica. Essa massa atômica é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons, que é a partícula que está presente no núcleo. E tem também aqui o valor do número atômico indicado na própria tabela periódica. Se a gente subtrai a massa do número atômico, então a gente vai ter o resultado, que é o número de nêutrons. Então, é possível, olhando os átomos da tabela periódica, saber o número de prótons pelo número atômico, o número de nêutrons pela massa menos o número atômico, e, se fosse, né, importante aqui no caso, também é possível saber o número de elétrons pelo próprio número de prótons. Mas aqui a gente está falando só de núcleo, então a gente precisa saber prótons e nêutrons. Aí eu tenho aqui alguns exemplos. Então, ó, por exemplo, carbono tem uma massa atômica 12. E ele tem um número atômico 6. Então, significa 12 menos 6, que ele tem 6 nêutrons no núcleo. O que isso representa? Número de prótons é par, porque 6 é par. Número de nêutrons é par, porque 6 é par. A massa atômica também é par, porque é o 6 mais 6, deu 12. O spin dele é 0. O oxigênio, que é 16 e 8, também. Então, vai dar aqui, ó, 8 nêutrons, 8 prótons, e a somatória também vai ser par. Não tem spin, então o spin também é 0. Então, carbono 12 e oxigênio 16 não tem sinal na ressonância magnética nuclear, não dá sinal, não interage com a radiação. Porém, se eu estiver falando do isótopo carbono 13, que é um carbono menos abundante, mas que está presente em todas as moléculas, porque tem uma porcentagem de carbono 13 junto com o carbono 12, então aqui é 13 a massa, e continua sendo 6 o número atômico, porque não mudou, é carbono, então o número atômico não muda, é 6. 13 menos 6 dá 7, então tem 7 nêutrons. Agora, o que acontece? O número de prótons é 6, então é par. O número de nêutrons é 7, então é ímpar. A somatória do nêutron mais
o próton, dá 13, então é ímpar também. Então, aqui eu tenho um spin, que é um spin fracionário. Eles dão sinal no RMN, tanto carbono 13, quanto o oxigênio agora 17, que é um isótopo do oxigênio 16, que tem aqui, no caso, 9 nêutrons. O hidrogênio H1, que tem um próton, tem um número atômico 1. Então, ele tem aqui o quê? Número de próton ímpar. Número de nêutron, na verdade, é 0, né? Não tem. A massa é ímpar, então ele também tem um spin que não é 0 e que é fracionário. Nitrogênio 15, flúor 19, fósforo 31. Se vocês fizerem as contas aqui, vai dar a mesma situação. Então, vai dar próton ímpar, nêutron par e somatória ímpar. Então, aqui a somatória já dá até para ver, ó, porque é a massa atômica, né? Tudo ímpar. Então, tem spin semi-inteiro, fracionário. No caso de H2, então aqui o hidrogênio que tem um próton, mas ele tem um nêutron, então ele tem um próton ímpar, um neutro ímpar, a soma é par. Ele tem um spin inteiro, e o nitrogênio 14 também cai nessa mesma situação, e tem aqui um spin inteiro. Não tem sinal o spin 0. No caso de spins, então, fracionários, aqui na tabela periódica a gente vai poder ver várias situações dessa, a gente vai ter, então, um sinal para o RMN. A gente não usa o RMN de muitos elementos químicos, mesmo eles tendo spins que são sensíveis a essa radiação, porque eles não estão frequentes em muitas moléculas. Mas o hidrogênio, por exemplo, ele aparece em todas as moléculas orgânicas, concorda? É muito difícil a gente ter uma molécula orgânica que não tem hidrogênio. Então, vai ser muito útil esse hidrogênio sensível a essa radiação, porque vai dar um sinal para todos os hidrogênios daquela molécula. Se eu tiver um hidrocarboneto com 30 hidrogênios diferentes, eles vão dar sinal por conta de terem, então, esse valor ímpar aqui, e eu vou conseguir determinar qual que é a molécula através do próprio sinal do hidrogênio. Nitrogênio, fósforo, flúor, silício também vai cair nesse caso. Já não é tão interessante porque não está presente em muitas moléculas e não está presente de uma forma tão ampla quanto o hidrogênio. Carbono 13 está. Então, carbono 13 também dá uma leitura importante em RMN, porque a gente tem muitas moléculas orgânicas com carbono, né? Claro, é a base da química orgânica, né? O carbono. E aí ele vai dar sinal, então eu vou conseguir também utilizar esse sinal para interpretar a molécula. Então, os dois maiores elementos aqui que a gente usa na ressonância magnética nuclear é justamente o carbono e o hidrogênio. Então, a gente vai ter espectro de RMN para carbono 13 e espectro de RMN para prótons, que é o hidrogênio, tá bom? Aqui tem uma tabela, só para vocês recapitularem, né? O que é isótopo? Então, elemento que tem o mesmo número de próton e número de nêutrons diferentes. Como é que a gente encontra esses valores aqui na tabela? E para recapitular também como que é o espectro, a gente está falando, então, do uso dessas radiações que são de comprimento de onda bem maior, da ordem de até quilômetro, 1 metro, né?
para interagir agora com o núcleo do nosso átomo, né? Da molécula em si que está formando aquele átomo. Do átomo que está formando aquela molécula, tá bom? Então, a gente está falando aqui, ó, dessa radiofrequência que vai causar orientação nuclear devido a esses spins que a gente acabou de falar. Então, o spin eletrônico, em mecânica quântica, a gente vai estar se referindo a orientações dessas partículas subatômicas, como prótons, elétrons e nêutrons, e alguns núcleos atômicos, quando estão em um campo magnético. Então, de acordo com o campo que a gente aplica, a gente orienta esse spin, a gente já sabe que existe um spin, então por que só os elementos que têm spin é que a gente vai conseguir ler? Porque se não tiver spin, não vai gerar sinal. Esses elementos químicos que têm esse número ímpar e que, portanto, têm o spin, vocês se lembram que quando a gente estava falando de spin de elétrons, a gente representava por uma seta para cima e uma seta para baixo, com os spins igual a meio, né? Então, é o sentido de rotação da partícula para a direita ou para a esquerda. Aqui também a gente tem que imaginar a mesma situação, só que a gente está falando do núcleo. Então, a partícula aqui tendo um spin, a gente aplica um campo magnético e esse spin se orienta de acordo com o campo magnético. É isso que vai gerar o sinal. É o spin nuclear. Quando a gente não tem o campo magnético, esses spins todos, eles estão em posições e orientações totalmente aleatórias. Então, aqui tem uma tabela com vários isótopos, o hidrogênio, 1, 2, boro, carbono 13, oxigênio 17, flúor 19. Então, todos esses aqui caem naquela situação onde a gente tem um número ímpar. Então, aqui a gente tem spins que são diferentes de zero. Então, eles são fracionários, ou no caso aqui do hidrogênio 2, ele é 1. Aí eu vou ter um momento, então, magnético, e esses spins seriam, então, essas representações aqui das setinhas, indicando que esses núcleos têm um giro aqui. Só que quando eu não tenho um campo magnético, eles estão totalmente aleatórios, eles estão aqui totalmente distribuídos aí aleatoriamente. Quando eu aplico um campo magnético, eles se orientam de acordo com esse campo que eu apliquei. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que existe um movimento de precessão em todos esses núcleos, né? Por quê? Porque se o spin, ele existe, é diferente de zero, aqui a gente tem que imaginar como se fosse uma órbita, né? Então, ele fica girando aqui em relação a esse eixo imaginário do campo magnético que está sendo aplicado. Tá vendo? Então, aqui a gente tem o campo sendo orientado dessa forma e o spin, então, tendo também esse movimento de precessão, que a gente chama, em relação a esse campo. Daí, quando a radiofrequência ela é desligada, a gente vai ter uma relaxação, e é por isso que vai ter, então, uma geração de sinal aí com decaimento que vai poder ser lido. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa parte aqui do campo magnético, sobre a relação do sinal, né? Aqui é feito por transformada de Fourier. Então, aqui a gente vai ter, na verdade, várias frequências, né? E aí, isso tudo sendo decodificado, né? Aqui eu vou ter essas frequências
para ser transformado em um sinal que pode ser visto em um espectro. Então, aqui tem uma relação matemática, né, de integração, para que eu possa fazer esse sinal aqui ser transformado em um espectro. Mas eu não vou entrar em detalhes, né, sobre essa parte aí, que não é, de fato, o nosso ponto mais importante, mas sim vou entrar agora em detalhes do equipamento e do próprio espectro, e como que a gente vai usar esses resultados para ter análise química, né? Então, ó, esse aqui é uma representação do equipamento, que é o espectrômetro de ressonância magnética nuclear. Ele é relativamente simples em relação a outros equipamentos, também de espectrometria. Então, aqui a gente vai ter, aqui é um corte, tá? A amostra, ela está sendo introduzida por aqui, por um probe, na parte de baixo aqui do centro. E aqui eu tenho como se fossem 2 reatores, aonde tem nitrogênio líquido e hélio, preenchendo essa camisa externa e esse vaso interno. Esses redondinhos aqui é o corte transversal da bobina que está gerando justamente o campo magnético devido à radiofrequência que está sendo aplicada. Então, aqui, na verdade, a gente tem uma bobina, né, que fica ao redor da amostra que é colocada aqui nesse centro, nesse eixo. E o resto, na verdade, é a parte em si de leitura de sinal, o detector, e o computador que vai fazer a decodificação para gerar o espectro em si. Então, aqui eu tenho uma figura do equipamento propriamente dito, também com corte. Então, aqui ele está cortado, né, para que a gente possa ver dentro. A entrada da sonda, onde vai ser colocada a amostra, é por baixo aqui, né, nessa direção aqui. Por baixo ou por cima, depende do equipamento, mas ele fica aqui dentro, a amostra fica aqui dentro. Aí aqui a gente vai ter, então, nitrogênio e hélio, né, na camisa de fora, na camisa interna. Então, aqui é a entrada do nitrogênio, aqui é a entrada do hélio líquido. E aqui, então, a parte da aplicação do ímã, né, quer dizer, aqui a gente vai ter uma bobina para aplicar o campo magnético. Então, aqui a gente tem um ímã para que se gere essa possibilidade de orientar os núcleos. Aqui tem um detalhamento de como que é feito o preparo de amostra. A gente, em geral, tem que trabalhar com solventes deuterados, para que nenhum hidrogênio do solvente interfira também com o solvente de amostra, né, que poderia interferir, já que a gente vai ter picos que vão ser de hidrogênios, né, então a gente trabalha com solventes deuterados, então dimetil sulfóxido, acetona, metanol, tudo deuterado, quer dizer que não tem hidrogênio, substituiu todo o hidrogênio por deutério. Deutério não dá sinal. Aí aqui vai ser colocada a amostra, um tubo simples, né, com a solução de amostra, com o solvente deuterado. Aí, nesse materialzinho que eu vou compartilhar com vocês, vocês estão vendo que tem vários links. Eu não falei deles antes, mas tem em todos os lugares aí do material, tem link. São vídeos para mostrar um pouco de como isso funciona, tá? Então, tem sobre o movimento de precessão, então tem uma representação aí sobre esse giro, né? Sobre esse giro aqui, ao redor do núcleo. Aí tem aqui, dessa parte, então, de preparo de amostra, demonstração do equipamento, tá? E eu vou passar algumas dessas coisas para vocês, vou passar alguns desses vídeos para vocês, mas depois com calma, seria interessante se vocês dessem uma olhada. Antes
eu só vou acabar aqui o raciocínio. Então, a nossa amostra que ficou sensível a esse campo magnético que está sendo aplicado, que teve seus spins orientados devido a esse momento dipolar, cada hidrogênio que estiver presente nessa molécula, se for uma leitura de próton, ou cada carbono, se for uma leitura de carbono, vai dar, então, um sinal aqui que a gente vai interpretar para poder dizer qual que era a molécula, tá? Então, a amostra, né, dentro desse tubo que foi colocado lá na nossa região aqui do espectrômetro, que está sentindo, né, o efeito desse ímã que está, então, controlando o campo magnético que está sendo aplicado aqui, tá com vácuo, tá com nitrogênio, tá com hélio, que é para ter uma situação totalmente controlada. Então, vai gerar um espectro desse tipo. Cada hidrogênio vai ter um deslocamento químico diferente aqui, e a gente vai ter que ler e interpretar para que possa relacionar e dizer qual que é a molécula. Então, a gente tem um jogo de quebra-cabeça para montar, de acordo com as informações que esse espectro vai fornecer para a gente. Os desdobramentos, então aqui a gente está vendo que não é um pico só. Então, aqui tem um dublete, que a gente chama. Então, esses desdobramentos, sim, dublete, triplete, quadriplete, quintuplete e etc., vão dizer quem são os vizinhos também daquele núcleo, porque o spin vizinho, que também está sendo orientado pelo campo magnético, gera um campo que também faz com que exista uma influência no outro vizinho. Então, por isso que a gente vai tendo aí desdobramentos de sinal e espectros com várias informações para interpretar. Então, a pergunta aqui é justamente essa: não devia ter um pico só, um sinal só? Por que tem vários? Cada núcleo de hidrogênio presente na molécula vai ser diferente, porque vai ter uma energia diferente, uma força diferente aí desse campo, vai ser sentida por ele, e o vizinho dele também vai causar uma diferença nele, tá bom? Então, cada núcleo vai sentir a eletrosfera também, porque os elétrons que estão ao redor desse núcleo representam uma blindagem. Quanto mais elétrons ao redor do núcleo, menos o núcleo vai poder ser sensível a esse campo que está sendo aplicado. Então, um hidrogênio que está perto de carbono, ele está muito mais desblindado do que um hidrogênio que está perto de um oxigênio, porque o oxigênio puxa elétron, então esse hidrogênio agora, ele vai estar mais sensível ao campo magnético, porque ele está sem o elétron protegendo tanto o próprio redor do núcleo. E é por isso que a gente vai ter deslocamentos também diferentes. Então, tudo isso a gente vai ter que entender com mais calma. Vou fazer o seguinte, vou parar um pouquinho aqui e vou passar um pouquinho daqueles vídeos para a gente conseguir ver um pouquinho disso daí. Deixa eu ver aqui o que tá. Só para abrir aqui.
Então, aqui, ó, só clicar nos links, né, que estão lá do YouTube, aí vocês vão abrir os vídeos. Então, esse daqui é o do preparo de amostra. É bem simples nesses vídeos aqui, mas só para ilustrar um pouquinho da parte do laboratório. Quem trabalha em um laboratório que tem um RMN, precisa tomar alguns cuidados, porque o campo magnético que é gerado, né, a frequência desses campos é alta, então o cartão magnético tende a perder os códigos, né? Quem tem marca-passo não pode entrar nesse tipo de laboratório por causa da própria frequência, né? Então, existem alguns cuidados. Quem tem problema cardíaco, algumas coisas assim. Aí, ele está fazendo um preparo dessa amostra, então, ele colocou aqui um pequeno pedaço de lã de vidro, algodão, lã de vidro, para fazer uma filtração. E aqui, então, ele está transferindo a amostra para esse tubo, que é o tubo que vai ser introduzido lá no equipamento. Tá? Então, ele adaptou aqui um filtrozinho com uma pipeta Pasteur. Aí, aqui, esse tubo é fechado. E essa amostra, então, já está preparada. Essa parte é simples, né? É claro que a gente precisa, então, dessas amostras em solução, né? E esses solventes, como eu falei para vocês, têm que ser deuterados para não interferir no resultado. Mas, fora isso, o preparo é relativamente simples. Por isso que eu parei um pouquinho, porque está um pouco lento aqui. Então, aqui ele está descrevendo, aquele tubo lá que tem a amostra é o tubo que vai no meio do equipamento, como eu disse para vocês. Aqui tem um pouquinho dessa teoria do preparo da amostra. Eu vou tirar o som aqui. Todos esses vídeos são em inglês, né? Mas é para mostrar para vocês, então, um pouquinho desses laboratórios. Aqui no Brasil é difícil ter laboratórios comuns com equipamentos desse tipo. Geralmente a gente tem esses equipamentos só no meio acadêmico. Então, esses daqui são os tubos de amostra, como que estava naquele vídeo anterior. E é esse tubo que é colocado no nosso equipamento. Tá? Vou adiantar aqui um pouquinho. Aqui ele vai fazer uma diluição, né, da amostra. E ele está mostrando aí a quantidade de amostra que é colocada nesse tubo é uma quantidade bem pequena em relação à altura do tubo aqui, para ficar na altura ideal dentro do próprio equipamento. Então, ele vai transferir aqui o solvente. Para colocar aí, então, o nosso tubo. Então, ele colocou primeiro a amostra sólida, né? Depois ele vai diluir lá com o solvente. Aqui já tá com o solvente. Então, a amostra já está posicionada aí para ser introduzida no equipamento. Pessoal, eu pretendia não fazer intervalo, porque eu já tinha dado aqueles 10 minutos do exercício, mas eu vou abrir todos os vídeos aqui, porque está um pouco lento, então eu vou fazer uma pausa aqui de 10 minutinhos e já volto, tá? Eu não sei se vocês estão aí, se vocês não estão, né? Porque vocês não conversam, vocês ficam todos escondidos.
Mas então eu vou fazer uma pausa aqui, tem um barulho do vento aqui também que eu vou ter que arrumar aqui, e aí eu já retorno, tá bom? Para dar continuidade. Pelo menos a Priscila tá aí, né, Priscila? Então tá bom. Tá bom? Então eu vou deixar tudo arrumado aqui, os vídeos, e assim fica mais rápido. O Maciel também. Então tá bom. Então 10 minutinhos, aí eu já volto aqui. Tá bom? Só vou arrumar aqui esses probleminhas e aí eu já retorno.